Olá, meus amigos, minhas amigas do canal do Salvador. Prazer estar de volta para a gente conversar mais um pouquinho. Estamos aqui às vésperas do segundo turno da eleição em São Paulo. Guilherme Boulos versus Ricardo Nunes. E ontem nós tivemos uma entrevista, né? Pablo Marçal chamou o Nunes e chamou o Boulos. E o Nunes, o prefeito Fujão, ele não costuma aparecer. Então, nessa entrevista, Pablo Marçal faz uma pergunta para o Guilherme Boulos, e eu gostaria de comentar um pouco sobre essa pergunta, essa afirmação do Marçal. Ele traz à tona aquela questão da teologia da prosperidade, que é muito comum, especialmente nas igrejas neopentecostais e na cabeça de muitos seguidores desse pessoal aí, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês Vamos começar com esse trecho da pergunta do Pablo Marçal para o Boulos. Prestem atenção, são somente 2 minutos. Você acredita na prosperidade? Lógico que eu acredito. Luto. Então, por que você está 20 anos morando no mesmo lugar? Instrução em boas escolas, teve o pai, né? Eu acho que os seus pais são médicos. Como é que você acredita numa coisa que você não vive? Porque o salto que você tem patrimonial, você for olhar, ele é desde quando você virou deputado. Como é que você pode lutar pela prosperidade, sendo que isso não aconteceu na sua vida? Só depois que você entrou para ter um cargo público que você teve. Eu sei que às vezes a headline assusta, mas desde quando você virou deputado, você teve um aumento de 800 e poucos por cento de, segundo notícia, né? Eu não conheço o patrimônio, mas segundo notícia, posso. Se você me permitir dar o tempo até de explicar isso aí, eu acho que as pessoas vão poder entender melhor, né? Mais do que uma headline. Vê só, eu trabalhei minha vida toda como professor. Antes de me formar, já estava no último ano da faculdade de filosofia, fui dar aula numa escola estadual chamada Maria Auxiliadora, e desde então trabalhei como professor nos últimos 20 e tantos anos. Professor, cara, é uma profissão que não dá dinheiro. É uma profissão que você faz por vocação, por acreditar. Eu me considero uma pessoa próspera trabalhando como professor, porque fazia o que eu gostava, porque nunca passei necessidade, a minha família nunca passou necessidade, sempre pude ter um padrão de vida compatível com o que eu ganho, né? Então, a prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária, né? Eu acho que as pessoas que entendem prosperar dessa forma têm todo o direito. O que eu defendo, e estou na política também para isso, é para que todo mundo possa prosperar, cada um do seu jeito. Eu me considero uma pessoa próspera. Me considero uma pessoa próspera porque, para mim, diferente de muitas famílias em São Paulo, não falta nada. Minhas filhas nunca tiveram nenhuma carência e sempre vivi do meu trabalho. Sobre essa coisa do aumento patrimonial, a headline só esconde o seguinte: a minha casa, que é essa aqui de onde eu estou fazendo a nossa live, a nossa sabatina, ela não estava no meu nome. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho como deputado federal. E eu transferi ela para o meu nome no final do ano passado, dividido, do meu nome e da minha esposa. E, portanto, declarei no meu imposto de renda um patrimônio que não... Pablo Marçal, ele afirma que como é que Boulos pode acreditar na prosperidade se ele não prosperou? E aí Boulos vem, eu acho que a melhor resposta que ele deu nessa entrevista, ele fala: eu sou um professor e professor de fato não ganha muito dinheiro. É uma profissão que infelizmente no Brasil não é bem remunerada, com raríssimas exceções. Mas ele fala: professor não trabalha pelo dinheiro, pelos cifrões, né? É uma vocação, né? Para muitos, um objetivo, um propósito de vida. Um antigo político aqui José Genuíno, certa vez numa entrevista, ele falou assim: eu não sou patrimonialista,
Porque tem político que é patrimonialista, ele trabalha em função para aumentar o seu patrimônio, né? E o Boulos aqui está dizendo que ele não é dessa linha. Mas eu gostaria de colocar aqui, de ver com vocês, é, será que se Jesus voltasse hoje aqui na Terra, no nosso planeta, e vivesse uma vida como ele viveu lá no passado, será que ele seria considerado uma pessoa próspera ou não, né? Vamos até trocar a palavra próspera. Será que ele seria considerado um fracassado ou alguém que teve sucesso? Então, para ajudar a gente entender isso, eu gostaria de compartilhar, de ver, estudar com vocês poucas três escrituras que vão fundamentar o meu raciocínio. Bom, a gente está falando de teologia da libertação, do que acreditam os neopentecostais, né? Então vamos lá. Bom, a primeira que eu queria compartilhar é Mateus 6, de 19 a 21. Vou compartilhar a escritura aqui com vocês. Mateus 6, 19 a 21. Então vamos lá, são 3 versículos. Onde o Salvador diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, o Jesus, ele não estava incentivando as pessoas, nunca esteve incentivando as pessoas a buscarem ouro e prata, né? Muito pelo contrário. Ele fala: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, nessa escritura, vai contra o que esses coaches, né? O que esses pastores neopentecostais, o que eles pregam para o povo deles. Bom, não bastasse essa escritura, vamos ver Marcos 11, de 1 a 3, uma outra passagem que fala como era Jesus, né? Como era a vida dele. Marcos 11, de 1 a 3. Mais 3 versículos aqui. Então, essa ocasião é quando Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Um jumento, naquele tempo, muito provavelmente devia ser o valor quase de um carro hoje, né? Que era um meio de transporte. E será que o Salvador tinha um jumento para andar, para chamar de seu, né? Vamos ver aqui o que diz a Escritura. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está de frente de vós. E logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor, Jesus Cristo, precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. Então é interessante que para ele entrar montado num jumento em Jerusalém, onde ele foi saudado, né? Onde ele foi homenageado, ele entrou montado num jumento emprestado, né? Então não me parece aqui que Jesus tinha posses, né? E a última escritura para corroborar esse meu ponto de vista, a gente vai para Mateus 27. Vamos lá, Mateus 27, de 57 a 61. Deixa eu marcar aqui para vocês. Mateus 27, 57 e 61. Bom, vamos lá. Aqui Jesus tinha sido crucificado, né? Ele deu a vida dele, né? Ele morreu. E aqui olha só o que aconteceu. E caindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, conhecido como José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus.
Esse chegou a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia lavrado numa rocha, e revolvendo uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas de frente ao sepulcro. Então é interessante que nessa escritura aqui, a gente vê que Jesus ele não tinha um sepulcro, um local para ser enterrado. O sepulcro do Salvador foi emprestado por esse José de Arimateia. Então, é muito interessante a gente ver, eu presto muita atenção nisso, a gente vê esses neopentecostais falando a todo tempo, a todo momento, somente sobre a teologia da prosperidade. Eu acredito que se Jesus vivesse em nosso tempo, provavelmente uma filha de um desses pastores, um desses pessoas que seguem essa teologia, não iria considerar Jesus Cristo um bom partido para se casar com uma de suas filhas, porque ele era muito pobre, ele não tinha nada, né? Olhando do ponto de vista material, ele não tinha nada. Claro que espiritualmente a gente sabe que Jesus, na verdade, ele era dono de tudo, né? Ele era dono de tudo, então ele era muito rico. Mas na cabecinha desses pessoas que defendem essa teologia da libertação, Jesus é um fracassado, né? É um Zé Ninguém, né? Então, a prosperidade, e o Boulos ele colocou muito bem, ele não foi para o lado religioso, mas ele falou, olha, eu sou um professor, né? Eu não tenho cifrões na minha conta bancária, mas eu me considero próspero, né? Eu tenho que comer, o que beber, onde morar, onde as minhas filhas, onde morar. Então isso para mim é suficiente, né? Então isso para mim foi muito interessante. é, Essa teologia da libertação, desculpa, teologia da prosperidade é uma falácia. Não foi isso que Jesus pregou, ele nunca pregou isso. É claro que ele. E outra, né? Jesus, você vê onde ele nasceu numa manjedoura, nasceu ali num lugar mais humilde que podia uma pessoa nascer, né? Então é isso que eu queria chamar a atenção, e que essas pessoas consideram os trabalhadores, os professores, eles consideram essas pessoas fracassadas, né? Até porque eles acham que eu sou um professor também, entre outras coisas, que nós não temos ambição, que não queremos ser um empresário, queremos juntar dinheiro, enfim, é isso que eu queria chamar a atenção e queria dizer que estou com Boulos, ele tem toda a razão, não considero nenhum professor, nenhum trabalhador fracassado. E só para finalizar, se, por exemplo, um trabalhador, um coletor de lixo, um lixeiro, deixar de passar na porta de Pablo Marçal para recolher o lixo dele, ele vai ficar numa situação bem difícil. Se os trabalhadores que cuidam da rede elétrica não estiverem trabalhando, ele vai ficar no escuro, né? Se, que mais? Ele deve ter uma série de empregadas, empregados, ele vai ficar numa situação bem complicada. Então, estamos 100% com os trabalhadores e é isso, por isso que a gente vai de 50 votando aí naqueles que representam a classe trabalhadora. É isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!